Hoje a gente vai ver a continuação do assunto, né? Sobre conjuntos. É o complementar de um conjunto. Por exemplo, considere o conjunto U, o conjunto universo, onde A está contido. Então, o conjunto U é o conjunto onde todos os conjuntos estão contidos, certo? O complementar de A é quando o elemento pertence a esse universo e não pertence a A, ok? E nesse caso, vale somente uma das alternativas. Ou o elemento pertence a A, ou ele não pertence a A. Então, o complementar é você pegar o conjunto e retirar aquele conjunto. É como se fosse um conjunto menos o outro. Esse quesito de vale só uma das alternativas, ou pertence ou não pertence, é chamado de princípio do terceiro excluído, certo? E ele resulta no princípio da não contradição, por exemplo. Se x pertence a A e x não pertence a A, serem verdadeiras ao mesmo tempo, então x não pode pertencer e não pode pertencer ao mesmo tempo. Isso não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo. Por não poder ser verdadeiro ao mesmo tempo, é o princípio da não contradição, ok? Porque se ele for, como é que ele pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo, né? Sobre o complementar de conjuntos, vale as seguintes regras. Ó. Sendo A contido no conjunto universo, tem que o complementar do complementar é igual ao próprio conjunto A. Outra regra é que se A está contido em B, então o complementar de B está contido no complementar de A. Veja que é o contrário. A contido em B é o complementar de B que está contido no complementar de A. Ok? E a terceira regra, que é a resultante dessas duas primeiras, é se A está contido em B, se somente se o complementar de B está contido no complementar de A. Ok? Então, aqui está dizendo que se vale a ida, vale a volta. Deixa eu dar um exemplo através de diagrama do que se trata do complementar. Vou escrever aqui o conjunto universo, certo? Todos os conjuntos aqui dentro. Digamos que eu tenho aqui o conjunto A. O complementar de A é todo mundo que está fora desse conjunto A. Ok? Agora, se eu pego todo mundo que está fora, qual é o complementar de todo mundo que está fora? Né? Aqui é o complementar de A. É todo mundo que está dentro. Então, aqui é o complementar do complementar, que é igual ao próprio conjunto A. Ok? Dentro disso, há algumas definições. Se A pertence ao conjunto universo, tal que x satisfaz uma propriedade de A, e B, x pertence ao conjunto universo, tal que x satisfaz uma propriedade Q, se A está contido em B, pode-se dizer que P implica em Q. Então, você pode, se existe uma propriedade em A e uma propriedade em B, e A está contido em B, então significa que é uma implicação nessas propriedades. P implica Q, certo? Que aí você pode dizer P implica Q, pode dizer P é condição suficiente para Q, ou ainda pode dizer P somente se Q. Ok? Então, você pode, depender do contexto, você pode usar dessas formas e ainda tem outras. Por aí vai. Tem uma observação aqui que o complementar do conjunto universo é o vazio, né? Se pegasse lá o diagrama, conjunto universo aqui. O complementar dele é quem não está nele, ou seja, quem que não está nele? Ninguém, então é o vazio. E o complementar do vazio é o próprio conjunto universo. O vazio não tem nada, o complementar é o conjunto universo. Ok? Continuando. Se a recíproca, por exemplo, se essa aplicação P está contido em P, a sua recíproca, que é a volta, né? P contida em Q, forem ambas verdadeiras, então temos uma equivalência lógica, ou seja, P se somente se Q. Ok? Né? Sobre a negação. O complementar é como se fosse a negação do próprio conjunto. Então, o complementar de A e o complementar de B são, respectivamente, a negação da sua propriedade P e Q, representadas por P' e Q'. Certo? Então, olha, se a gente definiu lá, por definição, que A tem a propriedade P
e B tem a propriedade que, a negação, que é o complementar de A e o complementar de B, é P' e Q', ok? Assim sendo, quando a gente fazia A contido em B, vale a volta, né? Somente se B complementar está contido em A complementar, pode ser representado pela lógica assim. P implica em Q, se somente se Q' implica em P', ok? Então essa é a relação de contido com a implicação que você deve ficar atento, e o do complementar com a negação. Quando a volta, no caso, a negação de Q' implica P', chama-se de contrapositiva de P e Q'. E isso daqui, essa contrapositiva, é muito utilizada em vários tipos de demonstrações que a gente vai ver lá na frente. Ok? A contrapositiva, né, parece ser diferente. P implica Q, se somente se, Q' implica... Esse se somente se, como a gente viu no vídeo passado, é tratado como uma igualdade, né? Então, a contrapositiva é nada mais do que a mesma aplicação dita contra as palavras, ou seja, a mesma coisa dita contra as palavras. Vou dar um exemplo aqui. Vou fazer a afirmação. Todo número maior do que 2 é ímpar. Então, a afirmação foi: todo número maior que 2 é ímpar. Se eu disser que um número par maior do que 2 não é primo, quer dizer a mesma coisa. Ou seja, todo número maior que 2 é ímpar, e disser que um número par maior que 2 não é primo, exprime a mesma ideia. Ok? E essa contrapositiva acaba sendo base para a demonstração por absurdo. Só que na demonstração de absurdo é um pouco diferente. Você tem que negar uma implicação. E quando for fazer isso, quando for negar, você tem que tomar cuidado. Certo? Vou dar um exemplo. Negar, por exemplo, todo homem é mortal. Estou fazendo essa afirmação. A negação disso aqui não é dizer que nenhum homem é mortal. É só apresentar apenas um caso dele. É um contra-exemplo que já nega isso aqui. Então, seria: existe um homem imortal. Porque se eu estou dizendo que todo homem é mortal e eu estou dizendo que existe um homem imortal, então eu estou negando a propriedade que todo homem é mortal. Ok? Então, já que a gente viu sobre complementar e a gente vai treinar ele nos exercícios, vamos ver agora a reunião e união de conjuntos, certo? Ou união. Vamos ver a união e a interseção. A união, que é utilizada também como união, o símbolo é esse U aqui, certo? Ele significa o quê? Que se eu tiver a união de dois conjuntos, se x pertence a um conjunto ou x pertence a outro conjunto. Já a interseção é o U de cabeça para baixo. A interseção de dois conjuntos, você tem que ter um elemento que pertence a um conjunto e pertence a outro ao mesmo tempo. Ok? Então, na reunião, ele pode pertencer a um ou pertencer a outro. E na interseção, ele pertence a um e pertence a outro. Vamos ver aqui num exemplo. Exemplo A. Estou dando aqui um conjunto A formado por 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B formado por 3, 4, 5 e 6. Se eu quiser a união deles, eu vou juntar os dois conjuntos. Ó. Aí vai formar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Observe que eu não coloquei o 4 aqui, nem o 3, porque ele já está nesse conjunto. Então, não precisa repetir o elemento. Já a interseção é justamente o que está em comum. Pertence a A e pertence a B. Olha, todos esses elementos aqui na união, ou pertence a A ou pertence a B. Na interseção, eles pertencem a A e a B, que é o caso 3 e 4, certo? Pronto, aí sabendo do assunto de complementar, sabendo do assunto de união, sabendo do assunto de contido, interseção, a gente tem algumas operações. Né? Sobre união e interseção, a gente tem, é válida a operação comutativa, ou seja, se A está unido em B, é a mesma coisa de dizer que B está unido em A. Ou, se A interseção B, é a mesma coisa de B interseção A, certo? Não importa. Já a associativa, se eu primeiro tenho uma união, A união B, e depois eu faço uma união com C, é a mesma coisa de eu ter o conjunto A e unir com B, união C. E o mesmo vale com a interseção. Se eu tenho uma interseção de A com B com C,
é a mesma coisa de ter uma interseção de A com B e C, ok? E existe a distributiva da interseção com a união e da união com a interseção. Da interseção com a união, ó, se eu tenho A interseção, a união de B com C, é a mesma coisa desse A, fazer aqui a distributiva com B, a interseção B unido com a interseção C. E o mesmo vale para a união em relação à interseção. Se eu tenho A união B interseção C, é a mesma coisa de eu ter A união B, interseção A união C, a distributiva, certo? E aqui também vale algumas equivalências, ó, que é bem importante. Ó. Veja só, A união B complementar é o mesmo que o complementar de A interseção a B complementar. Repara que o complementar vai para os dois e muda o sinal da união para a interseção. E o mesmo vale com a interseção. A interseção, o complementar da interseção de A e B é a mesma coisa que o complementar de A unido com o complementar de B. Ok? Então, no próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar com exercícios utilizando essas propriedades. Certo? E vamos ver mais algumas. Então, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Um abraço.